Olá, ouvintes! Está no ar nosso primeiro podcast ABTCP Revista Papel em Minutos de 2022, o programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E este nosso primeiro Papel em Minutos, edição de janeiro de 2022 da Revista Papel, é um programa especial sobre os 55 anos da ABTCP, comemorados no último dia 16 de janeiro. Vale lembrar aqui que a ABTCP foi fundada nesta data no ano de 1967 e, em sua trajetória na primeira década de atuação, promoveu convenções anuais, lançou o curso básico de fabricação de celulose e papel, iniciou discussões sobre normalização e instituiu, naquele tempo, dentro das empresas, os chamados delegados da ABTCP, que divulgavam a associação e todo o seu know-how técnico aos profissionais. Sobre a ABTCP, caros ouvintes, temos muita história para contar neste programa, e principalmente nas páginas da edição de janeiro da revista Papel, em nossa reportagem de capa especial sobre os 55 anos da associação. O protagonismo técnico da ABTCP é reconhecido nacionalmente entre empresas e profissionais. Portanto, depois de ouvir nosso programa, acessem a plataforma papeldigital.org.br e conheçam mais detalhes sobre a geração e divulgação do conhecimento pela associação durante todos estes anos. É isso mesmo. E para falar um pouco neste primeiro bloco sobre a ABTCP, nossos convidados são Paulo Silveira, coordenador do Conselho Diretor da Associação, também diretor industrial da região sul da Suzano, e Darcio Berni, diretor executivo da ABTCP. Contudo, não será só sobre a ABTCP que falaremos neste primeiro bloco do podcast O Papel em Minutos, caros ouvintes. Teremos também a participação do embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, diretor executivo da IBA, Indústria Brasileira de Árvores, que é nosso entrevistado desta edição de janeiro da revista Papel, apresentando os investimentos do setor de base florestal, que contemplam um aporte de 62 bilhões de reais até 2024. Só por este volume de capital a ser aplicado no Brasil nos próximos anos pela nossa indústria, dá para perceber a força do setor de base florestal para superar desafios e crescer mesmo em meio a tantas adversidades e incertezas do cenário econômico. E a ABTCP, em seus 55 anos, evoluiu muito para acompanhar este ritmo de desenvolvimento industrial, fornecendo sempre suporte técnico às empresas para capacitar profissionais que estivessem à altura da competitividade conquistada pelo segmento de celulose e papel. Portanto, para trazer percepções sobre esta evolução institucional da ABTCP e desejar vida longa à associação, teremos um segundo bloco mais que especial neste O Papel em Minutos, com a participação de alguns ex-presidentes da entidade. E também contaremos com o depoimento de Rodrigo Visoto, novo presidente do Conselho Executivo da ABTCP, que vai falar sobre a importância da associação e pontuar diretrizes da gestão com vistas à sustentabilidade institucional. E para fechar com chave de ouro este podcast, no último bloco trazemos os destaques de colunas e colunistas. Nossos convidados desta edição são Bruno Rodrigo de Moraes, gerente de projeto na Falcone, Carlos Baixa, professor e economista da Exalc USP, Márcio Funchal, da Márcio Funchal Consultoria, e Pedro Vilas Boas, diretor da Angut Estatística e presidente da Associação Nacional dos Aparistas de Papel, ANAP. Os colunistas da UPapel, Thaís, vão apresentar informações relevantes aos nossos ouvintes. Bruno falará sobre adaptabilidade como futuro da gestão. Baixa abordará os motivos que levaram ao aumento de preços da celulose de fibra longa e curta nos últimos meses na China. Márcio Funchal vai nos trazer dados sobre um panorama da produção mundial de celulose e fecharemos com Pedro Vilas Boas, comentando as expectativas para o setor de tixo em 2022, bem como do setor de aparas. E para finalizar o terceiro bloco com notícia especial, vamos falar sobre a nova sede da ABTCP, tema da reportagem especial desta edição de janeiro da revista Papel, além de alguns destaques de notícias da coluna Radar. E fiquem atentos, os assuntos abordados neste podcast, O Papel em Minutos, podem ser lidos na íntegra das matérias de forma gratuita, ou seja, sem pagar pelo acesso, em opapeldigital.org.br ou na sua revista impressa em papel, que em breve estará nas residências dos associados e assinantes. Após dar um apanhado geral sobre cada bloco deste O Papel em Minutos, começaremos então pela reportagem de capa sobre os 55 anos da ABTCP. A história mostra que a associação exerceu um papel relevante desde o começo da sua trajetória, na década de 1970,
época em que as empresas brasileiras dedicaram esforços para empreender em pesquisa sobre o eucalipto, como uma matéria-prima competitiva na produção de celulose de fibra curta. Em entrevista à equipe da revista O Papel, Paulo Silveira, coordenador do Conselho Diretor da BTCP e diretor industrial da região sul da Suzano, contou que a história do setor e da associação se fortaleceu simultaneamente, o que resultou em um suporte indispensável ao desenvolvimento técnico não só dos novos processos, como também dos profissionais por trás deles. A produção de celulose a partir do eucalipto no Brasil foi uma inovação tecnológica. Nós não tínhamos esse desenvolvimento técnico no início da década de 70, que mais ou menos coincide com o início da BTCP. Então, naquela época nós tínhamos uma condição de muita dependência técnica dos países que já tinham experiência na produção de celulose. A gente pode dizer assim, muito desse conhecimento foi importante, mas também teve muito de desenvolvimento específico em função da matéria-prima que nós estávamos usando. E aí a BTCP teve um papel fundamental, foi de criar não vou chamar de massa crítica, né, mas essa base de profissionais com conhecimento técnico para poder operar as plantas no Brasil. Passadas 5 décadas de um trabalho intenso, sempre voltado ao fortalecimento contínuo da competitividade da indústria de base florestal, a BTCP mantém um olhar no futuro, preparando o setor para as muitas oportunidades que vislumbra pela frente. O investimento conjunto em inovação é uma das frentes estratégicas encabeçadas pela associação no cenário atual, conforme destacou o Paulo Silveira. A gente precisa ter uma visão maior do que o Brasil. A gente tem que ter uma visão de como que o setor brasileiro no contexto mundial. E nós somos muito competitivos. E tem coisas da competitividade que não são segredos desta ou daquela empresa. Quer dizer, a partir do momento que a gente enxerga que o país é competitivo, o que nós podemos fazer de parcerias e de iniciativas comuns que nos permitam avançar? E, é claro, o interesse particular dessa ou daquela empresa é reservado para dali para frente ela tocar o seu caminho. Mas a gente tem conseguido caminhar nesse sentido, já faz algum par de anos, e isto tem dado os bons resultados, né? A entrada mais clara de uma área de inovação dentro da BTCP está dentro desse contexto, da gente buscar essas parcerias técnicas entre as empresas de temas comuns. Temos aí alguns assuntos que já têm se desenvolvido nessa linha, e isso tem nos fortalecido. Também dando enfoque aos movimentos que a BTCP tem planejado para os próximos anos, Darcio Berni, diretor executivo da associação, detalhou algumas das iniciativas em andamento e justificou a importância de todas elas com vistas à sustentabilidade. A BTCP completou 55 anos de sua fundação. Nos últimos 2 anos, nós da administração, com o apoio dos conselhos, nós trabalhamos muito planejando o futuro da associação. Fruto desse trabalho, algumas diretrizes apontam para onde nós devemos chegar nos próximos anos. Aqui eu cito alguns exemplos. Modernizar a BTCP é um deles. A mudança para o novo escritório é o primeiro passo. Um escritório mais moderno, adequado, juntamente com associações como a IBA em papel, vai trazer muito valor para a associação, muita visibilidade para nós. Isso vai ser muito importante. Formação de recursos humanos, um dos pilares da associação. Atrair mão de obra qualificada, jovens recém-formados, levar o conhecimento a todas as regiões do país. Para isso nós estamos desenvolvendo uma plataforma do conhecimento. Um quadro associativo significativamente maior. Hoje ele é pouco expressivo em relação ao tamanho do setor. Busca constante por novos produtos, serviços, gerar conectividade, networking, ou enfim, atrair novos associados. Um approach estratégico para os nossos temas técnicos, através das comissões técnicas já conhecidas e as comissões de normas, através da rede de inovação, do nosso evento, que este ano ocorrerá em outubro, o Congresso em Exposição, promover o setor e defender de forma estruturada, tanto para a sociedade como para entidades nacionais e internacionais. Enfim, o caminho é longo, não é fácil, mas é muito gratificante perceber quanto as empresas, através dos seus funcionários, querem ajudar a associação. Nós temos a responsabilidade e o compromisso de entregar para nossos sucessores e para as gerações futuras uma associação, uma ABTCP ainda melhor.
Para se aprofundar nos marcos conquistados pela BTCP em mais de 5 décadas e ficar por dentro de todos os trabalhos aos quais a associação vem se dedicando atualmente, convidamos nossos ouvintes à leitura da reportagem de capa completa desta edição de janeiro da revista Papel. Ótima leitura a todos, a todas e a todes, que é o novo gênero neutro de quem não se identifica com ele ou ela. E vamos falar sobre os investimentos do setor previstos para os próximos anos, conversando com o nosso entrevistado do mês, o querido e elegante embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, diretor executivo da IBA. O embaixador, ao qual agradecemos pela participação em nosso Papel em Minutos, pontuou quais são os novos investimentos do setor de celulose e papel, esclarecendo sobre a relevância dos projetos diante do cenário econômico e especialmente em prol do fortalecimento da bioeconomia. Pois é, Thaís, atualmente a indústria de base florestal responde pelo maior aporte financeiro privado em curso no Brasil. Até 2024, as empresas que contemplam o setor irão direcionar 62 bilhões de reais a projetos florestais, a novas fábricas, expansão de capacidades produtivas e inovação. Este levantamento foi feito pela IBA considerando investimentos já em andamento, os iniciados em 2020 e outros recém-anunciados. O embaixador, neste depoimento ao podcast O Papel em Minutos, destacou a representatividade do aporte de capital e falou sobre o contexto que cerca o setor. Mesmo no período difícil de economia mais retraída, que foi de 2016 até 2018, 2019, nós investimos ali mais de 20 bilhões, cerca de 20 bilhões de reais. Então, e agora, na retomada verde, estamos aí com essa perspectiva muito animadora de mais de 64 bilhões de reais em novos investimentos, tanto em expansão de atividades florestais, quanto em novas plantas industriais, em expansão de antigas plantas industriais, em aumento da capacidade de produção, enfim, é um setor que está muito energizado e muito sintonizado com os nossos tempos, né? Porque é um setor que prima justamente por esse zelo com o meio ambiente, com a sustentabilidade. É um setor que tem consciência de que para continuar crescendo de maneira sustentável precisa dar a sua contribuição para mitigar a mudança climática, não é? E fazemos isso através da nossa própria atividade, que é uma atividade sustentável, né? Com um plantio de mais de 9 milhões de hectares de florestas com finalidade industrial e, ao mesmo tempo, que preservamos por volta de 6 milhões de hectares em florestas nativas nos diferentes biomas. Ele ainda ressaltou a diversidade do portfólio fabricado pelo setor, lembrando como essa característica soma mais uma contribuição à bioeconomia. O conjunto da nossa atividade de prestação de serviços ecossistêmicos é um conjunto muito expressivo, além do que os nossos produtos ainda vão substituir, né? Vem para substituir no nosso dia a dia produtos que em geral tinham origem fóssil. Então nós estamos substituindo plástico com papel nas embalagens, nos utensílios como copos, né? Como talheres muitas vezes, como pratos, nos diversos papéis de higiene pessoal, né? Guardanapos, toalhas de papel, né? Nos diversos produtos como fraldas para crianças, para bebês, fraldas descartáveis para idosos, enfim, nos produtos hospitalares em que a celulose está presente. E cada vez mais, graças a essa capacidade de saber inovar e se renovar e avançar, cada vez mais em produtos dos quais a gente nem desconfia que tem lá no fundo uma fibra vegetal, né? Um pouco da contribuição do eucalipto ou do pinus, dependendo do que seja. Nas telas dos nossos celulares, nas cápsulas dos remédios que nós ingerimos, no revestimento dos embutidos que nós consumimos, das salsichas e salames, enfim, em tantos e tantos produtos, nos estabilizadores e espessantes que entram em produtos como sorvetes. Enfim, são tantos os produtos que revelam essa força incansável do nosso setor de estar sempre na busca de inovação, renovação e de alinhamento às expectativas do consumidor, né? Por essas e outras que o setor é referência mundial em celulose e papel. Então, caros ouvintes, acessem agora mesmo o site da O Papel Digital e confiram o ping-pong desta edição.
e, principalmente, confiram quais são estes investimentos anunciados pelas empresas. E vamos em frente, caros ouvintes, que nos próximos blocos temos muito mais informações para vocês. Podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. Seguindo com o nosso podcast especial Revista Papel em Minutos, em homenagem aos 55 anos da ABTCP, este segundo bloco do programa é dedicado à recordação da trajetória da associação, visão futura e ao registro das mensagens pelos ex-presidentes da entidade, que deram o seu melhor como voluntários para contribuir com o sucesso da instituição. E teremos, ao final, a participação de Rodrigo Visoto, que assumiu recentemente a presidência do Conselho Executivo da ABTCP. Nossos queridos ex-presidentes convidados que aceitaram com muito carinho o nosso convite para participar deste programa são Alberto Mori, Clairton Sanches, Laírton Leonardo, Marco Fábio Raminzoni e Humberto Tinque. Desde já, nossos agradecimentos profundos a todos vocês por tudo que se dedicaram na gestão voluntária para contribuir com o protagonismo técnico da ABTCP desde a sua fundação. Antes de ouvir os depoimentos de todos os executivos convidados, caros ouvintes, vamos resgatar um pouco da história da ABTCP, resumindo por década os principais acontecimentos que marcaram a trajetória da entidade. Fundada em 16 de janeiro de 1967, em São Paulo, a ABTCP teve sua primeira sede situada no Jardim da Glória, Rua Tubarana. Logo no primeiro ano, criou seu código de ética, de autoria do sócio fundador, que eu tive orgulho de conhecer, o senhor Francisco de Almeida Neto. Promoveu a sua primeira Convenção Anual de Celulose e Papel, evento hoje conhecido como Congresso e Exposição Anual Internacional de Celulose e Papel. Foi criado na primeira década histórica da ABTCP o primeiro curso básico de fabricação de celulose e papel e lançada a primeira discussão sobre normalização setorial. E como citamos no primeiro bloco deste programa, a então naquele tempo chamada ABCP instituiu os delegados nas indústrias. Mas, caros ouvintes, esses chamados delegados não eram para capturar ou prender técnicos, não. Eles eram os divulgadores da associação e promotores do protagonismo técnico que a ABTCP estava exercendo no país em um tempo em que quase não se tinha literatura para estudar a fundo os processos produtivos. Eram, vamos chamar, os delegados do bem que fortaleciam a imagem da associação dentro das empresas entre os profissionais. Um fato relevante que fechou a primeira década de atuação da chamada inicialmente ABCP no setor de celulose e papel foi a criação da divisão de ensino, que levou o patamar da associação à entidade pública municipal. Relembrados esses fatos sobre os primeiros anos da ABCP, vamos ouvir o depoimento de Clairton Sanches. Nestes 55 anos de associação, grandes mudanças ocorreram no cenário brasileiro. O Brasil, que era um grande importador de celulose, transformou-se em um grande exportador. A celulose de eucalipto, que era um bicho estranho no mercado mundial, acabou transformando-se na queridinha do mercado. Dois mercados de papel estão em franco crescimento, higiênico e embalagem, enquanto os outros mostram-se estagnados ou decrescendo. A ABTCP vem se adaptando a essas mudanças, criando uma grade de cursos, palestras, podcasts que ajudam no desenvolvimento das pessoas envolvidas. Espero que nos próximos anos mais e mais pessoas se juntem à associação, contribuindo para seu crescimento. Conectar-se a escolas técnicas e universidades deve melhorar o desempenho associativo. Países de língua espanhola são também potenciais associados. A diretoria deve ficar atenta ao artigo 5º de seus estatutos, que em resumo determina o aperfeiçoamento das pessoas e do processo utilizado na indústria de celulose e papel, objetivo básico de nossa associação. Muito obrigada ao nosso querido Clairton pelas palavras e vamos falar mais um pouco sobre a história destes 55 anos da ABTCP, passando pela segunda década. Podemos destacar deste período a realização do primeiro Congresso Nacional de Automação Industrial, CONAI, a parceria ABCP-SENAI para criar o Centro Técnico em Conservação e Restauração de Bens Culturais em Papel, CTCOR, e a mudança da ABCP para sua primeira sede própria, a Rua Timbó, no bairro da Aclimação, em São Paulo. E para marcar mais essas passagens históricas em 55 anos de fundação da BTCP, perguntamos ao ex-presidente Marco Fábio Raminzoni qual sua visão sobre o quanto a BTCP evoluiu e pedimos para ele dar os seus votos de sucesso ao futuro da entidade. Nesses 55 anos, desde a sua fundação, a associação tem se dedicado a ser e a funcionar como o principal vetor de capacitação técnica
dos técnicos do nosso setor. Capacitação técnica esta focada em tecnologia de produção de celulose e papel, que muito disso antes era, vamos dizer, advinda de uma cooperação entre empresas e fornecedores e entre empresas concorrentes, mesmo aqui no Brasil. Da época ainda que o setor ainda trocava, os setores de manutenção e tecnologia trocavam peças sobressalentes, enfim, de uma época bastante rudimentar de troca de conhecimento e ajuda mútua para um formato de capacitação que a BTCP se dedicou nesses últimos 55 anos, com certeza, E esse é o grande mérito da associação para o setor e principalmente para os técnicos do setor e para as empresas também nesses 55 anos. Para frente, eu vejo, até agora a associação tem se dedicado estrategicamente em digitalizar a nossa associação, o que eu acho fantástico, porque eu acho que a nossa associação tem que ser como se fosse o Google da celulose de papel, mas não só o Google, tem que ser o Google, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, tudo junto para atender a necessidade de conhecimento técnico e qualquer técnico que seja associado ou não do nosso setor. Eu acho que esse é o grande objetivo da nossa associação e que ela se torne cada vez mais esse, vamos dizer, Google do nosso setor, mas que também cada vez mais faça aproximar o técnico individual, o técnico que serve ao nosso setor da associação. Eu acho que a associação tem esse compromisso com o técnico individual, coisa que vem acontecendo sim, mas que também a associação tem que dividir com olhos entre os associados empresas, associados pessoas jurídicas e os associados pessoas físicas. Eu acho sim que essa digitalização deve focar para o futuro a aproximação do nosso sócio, não só sócio, mas o técnico individual, o técnico do nosso setor. É isso. E eu quero também parabenizar a gestão, todos os gestores e colaboradores remunerados ou não, ou voluntários desses 55 anos pela trajetória da nossa associação. Nossa associação, vamos dizer, destoa aí de muitas das associações, fora aquelas que são meramente de lobby, mas a nossa associação técnica destoa de várias outras, porque muitas delas deixaram de existir e nós estamos aqui firmes e fortes, Acredito que com um futuro bastante promissor, Então, parabenizo os gestores, colaboradores e voluntários desses 55 anos, passando desde diretores, conselhos, conselheiros, até funcionários e voluntários. Parabenizo a todos também, tá bom? Então, um abraço e um grande ano, 55º ano para a associação e um ótimo ano para todos. Agradecemos o Marco Fábio pela sua participação em nosso programa especial e vamos falar um pouco sobre os principais fatos registrados na linha do tempo histórica da BTCP. Na terceira década, observamos o lançamento do curso de especialização em celulose e papel, que mais tarde deu origem aos cursos de pós-graduação, e a mudança do nome ABCP para ABTCP, com a criação do novo logotipo no ano de 1989. Nesta terceira década, a BTCP adquire o título O Papel, que até então era uma revista de propriedade da editora Orientador, e estabelece parceria com o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para elaborar normas técnicas. O lançamento do Guia de Compras Celulose e Papel e a conquista do certificado ISO 9002 fecham os destaques destes 30 anos da BTCP em sua atuação na indústria de celulose e papel. Fechando estes marcos, vamos ouvir então o depoimento do ex-presidente Humberto Tinqui.
Nesta vivência dos 55 anos da ABTCP, eu vejo como notável o progresso da associação e do setor de celulose e papel no Brasil e no mundo. E sinto muito orgulho de ter podido fazer parte dessa história e contribuído. Lembro que na minha gestão como presidente, a gente modernizou os processos internos, introduzimos a agenda de sustentabilidade com projetos de meio ambiente, projetos sociais, os egressos do sistema penitenciário de Tremembé, que a gente fez a oficina de papel, dando oportunidade a essas pessoas. Então, eu acho que vivenciamos aí esse crescimento da BTCP, todas as crises que passamos, mas sempre ela acompanhou a modernização do setor de celulose e papel, que é um dos que mais investiu em modernidade, tecnologia, inovação, preservação ambiental, respeito social, essa agenda de ESG. Então, a BTCP, ela para e passo, por ser uma associação estratégica, ela acompanha e faz a leitura dessas demandas, desses desafios, sempre se inovando, sempre buscando o plano estratégico. Também foi uma agenda que a gente introduziu lá, aperfeiçoou, na verdade, os ex-colegas presidentes e o atual também contribuindo muito com toda essa agenda. Então, a minha participação foi nesse sentido de apoiar e implementar essas ações. E eu vejo para o futuro da associação como vejo o futuro de celulose e papel, brilhante, cada vez mais buscando novos caminhos de inovação, de empresa, de indústria 4.G e por aí vai, Então, com todos os ganhos e resultados que o setor traz, a BTCP, nesse papel estratégico, tem essa contribuição muito grande, e técnico, essencialmente, em parceria com o IBA agora, muito mais próximo. Então, eu acho que essa combinação é excelente e só vai trazer resultados positivos. Há grandes desafios, nessa agenda ambiental, nessa agenda social, enormes, A gente passa por uma crise hídrica, mas encontramos soluções para desafiá-la. Então, eu acho que há questões de mudanças climáticas também. O nosso setor é um setor que traz um balanço positivo de carbono. Nós temos uma base florestal gigante que faz esse sequestro de carbono e fábricas muito modernas, numa matriz energética moderna, de baixa emissão de carbono. E ainda mais essa economia circular, onde buscamos novos desenvolvimentos e projetos para reciclagem, principalmente em resíduos. As comissões da BTCP também, eu acho que eu destaco aqui, o papel delas em encorajar as discussões dentro das empresas, em trazer novidades. Criamos a Câmara Técnica Ambiental junto com a CETESB, que só vem dando resultados positivos. É um marco dentro do nosso setor, com projetos de melhoria, de inovação, principalmente nessa questão do trato das questões ambientais. Então, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de participar dessa história. Agradecemos a participação do Humberto e seguimos falando sobre alguns fatos principais da 4ª década de fundação da ABTCP. Neste período, a associação dá início a parcerias internacionais na realização de seu congresso e exposição, como a estabelecida com a TAP, lança a Universidade Setorial e publica o livro sobre a história da indústria de celulose e papel. Além disso, a BTCP torna-se uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Lança a revista Nosso Papel, conquista o certificado ISO 9000-2000 e muda-se para uma nova sede própria, a Rua Zequinha de Abreu, no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Vale lembrar, Patrícia, que estamos citando apenas alguns fatos dos 55 anos, pois a história da BTCP tem muito mais marcos importantes que podem ser conferidos na íntegra na linha do tempo histórica, que está nesta edição de janeiro da revista Papel, para serem conferidos pelos ouvintes. Isso mesmo, Thaís. Por agora, para matar a saudade entre as lembranças de uma história e outra, vamos ouvir o depoimento do ex-presidente Alberto Mori. Eu fui sócio durante 50 anos, ou seja, desde janeiro de 1969 até janeiro de 2019. E acompanhei boa parte dessa travessia, dessa história, e posso dizer que aprendi bastante frequentando cursos, palestras, seminários, congressos e chegando a ser presidente por 2 períodos consecutivos. Então a BTCP foi de enorme importância para a minha vida profissional e creio para muitos e muitos que trabalharam ou que trabalham ainda nesse setor.
E o futuro não será diferente. A associação tem que ser protagonista, tem que se evoluir, como o setor evolui tecnologicamente. É um setor de enorme importância e relevância na economia nacional e de projeção mundial. E, portanto, é um setor que continuará crescendo e a associação tem que acompanhar, tem que se adaptar às novas exigências, às novas demandas, e creio que assim será. Falo isso porque nas últimas reuniões ou assembleias aí do Conselho Diretor, 2 vezes por ano, percebo da preocupação e do desejo e do trabalho dos atuais membros do Conselho, da própria diretoria e funcionários da BTCP nesse sentido. Então, agora com a nova sede, em conjunto com a IBA, esse interface vai ajudar em muito esse trabalho. E o planejamento, toda a visão estratégica vai ser desenvolvida junto com as empresas do setor, e isso fará com que a associação continue sendo de enorme importância para o setor e para os funcionários, engenheiros técnicos que trabalham no setor. Desejo, claro, que isso aconteça da melhor forma, tenho certeza que assim será. Então, um abraço a todos e bom futuro para a BTCP. Agradecemos o Mori pelas palavras e seguimos para recordar a última década de fundação da BTCP. Neste período, a associação edita o livro A História do Papel Artesanal no Brasil, conquista o certificado carbono neutro, organiza o primeiro simpósio de exposição latino-americano de tixo e inicia seu processo de reestruturação organizacional marcado pela mudança do modelo de gestão. É nesta mudança que a gestão executiva da associação passa a ser exercida por um executivo contratado e não mais por um presidente voluntário, a partir da publicação do novo estatuto em 2012. Nesta última década foi criada a Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas, evento realizado anualmente até hoje no estado do Mato Grosso do Sul com grande sucesso. O ex-presidente Laírton Leonardi, que ouviremos a seguir, marca a transição da gestão voluntária para que, a partir de então, a BTCP passasse a ser gerenciada por um diretor executivo. Perguntamos ao nosso querido Laírton qual sua percepção sobre o desenvolvimento da BTCP nestes 55 anos e também pedimos seus votos de sucesso para os próximos anos da associação. Obrigado, Patrícia, pela pergunta. É sempre um prazer conversar aí com vocês do podcast, principalmente nesse momento que a nossa associação completa 55 anos. A BTCP tem dado uma importante contribuição ao setor, principalmente em 2 vertentes. A primeira, como não poderia deixar de ser, é o protagonismo técnico. Vários foram os projetos em âmbito nacional e internacional em que a BTCP tomou parte, na busca de proporcionar ao setor formas de inovar em seus processos de uma maneira mais competitiva. A segunda vertente é o apoio na formação e capacitação de nossos profissionais, através de seus cursos, seminários, o nosso congresso e principalmente através do pioneiro curso de pós-graduação. Tudo isso baseado no efetivo compartilhamento de conhecimentos, apoiado no excelente relacionamento que preservamos entre os membros do setor e uma efetiva comunicação através da Revista do Papel, que em seus 82 anos tem sido a nossa porta-voz técnica no nosso setor. Temos agora que conceber como será o nosso futuro. O futuro do setor. O compartilhamento de conhecimentos continuará sendo o fator-chave para o nosso crescimento competitivo e cada vez mais sustentável. A ABTCP continuará ocupando um importante lugar no desenvolvimento de processos inovadores e cada vez mais ágeis, na busca constante da excelência operacional em seu sentido mais amplo. Nossos agradecimentos ao Laírton pelas palavras e registramos ainda nesta 5ª década o lançamento do novo portal de educação à distância EAD e a intensificação da presença da ABTCP nas redes sociais. Após os 50 anos, nos seguintes 5 anos, foi lançado o PPGCP, Programa de Preparação de Gestores em Celulose e Papel, e a Rede de Inovação, além de ter sido atualizado o Estatuto com a inclusão de novas categorias associativas. A ABTCP avança nos últimos anos na digitalização para divulgar conhecimento e informações com o lançamento do ABTCP Talks e podcasts ABTCP. E a mais boa nova dessa história é a recente mudança da ABTCP para sua nova sede, em espaço compartilhado com congêneres no bairro do Itaim Bibi, a rua Joaquim Floriano. Mas este assunto será destaque no próximo bloco, quando falaremos sobre a reportagem especial.
Antes disso, para fechar o nosso segundo bloco deste podcast, o Papel em Minutos, vamos ouvir o novo presidente do Conselho Executivo da BTCP, que assumiu recentemente a gestão, Rodrigo Visoto, que a seguir destaca a importância da associação para o setor. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite para participar desse modo de um evento tão especial e marcante, para todos nós, que é o aniversário dos 55 anos da associação. Olha, Patrícia, para falar sobre minha visão de importância da BTCP para o setor, eu acho interessante primeiro reforçar o contexto de importante dentro de um setor importante, que é o de papel e celulose, um dos setores mais brilhantes do Brasil atualmente. É um setor que teve crescimento expressivo ao longo dos anos, aí movidos por empreendedorismo, competitividade e sem subsídios governamentais, dentro de todas as macro tendências mundiais de sustentabilidades ambientais, sociais, de governança, e ainda por cima com um potencial presente, mais ainda futuro, para a substituição de algumas aplicações de plástico e do poliéster. Então, fazendo um resumo, a BTCP é importante para um setor que trabalha com alta tecnologia, que é inovador, é totalmente alinhado com os valores e causas atuais e de muita pujança econômica aí para o nosso país. E dentro dessa relevância do setor de papel e celulose, a BTCP, de forma essencial, sempre exerceu e exerce protagonismo na formação, protagonismo na capacitação de pessoas, nas áreas técnicas e de inovação. Ela, além também, claro, de um protagonismo na área institucional. Através da BTCP que o setor gira, que se promove o network, que permite a conexão e interação de diversos elos. São os fabricantes, os fornecedores, pessoas físicas, institutos de pesquisa, universidades, outras associações, enfim, todos que interagem dentro do nosso setor. Essas conexões e interações, elas permitem catalisar conhecimentos e fortalecer um ciclo virtuoso que acaba gerando mais conteúdo, mais inovação e sempre alinhados aos negócios das empresas, aos momentos presentes que elas vivem, E fazendo uso de todos esses conhecimentos, conexões, foco nos negócios, vem a atividade das mais importantes para o setor, que eu entendo como sendo a BTCP advogando em prol da parte técnica e institucional, seja aí para melhorias, para inovações, de problemas, normas, regulações e tantas outras mais. É uma contribuição fantástica que sustenta ainda mais a importância da BTCP para o setor. Rodrigo também falou para a editora da Revista Papel, Patrícia Capo, sobre sua visão de desenvolvimento futuro da entidade, diretrizes para garantir a sustentabilidade da associação e seus votos de sucesso para os próximos anos da BTCP. O desenvolvimento futuro ele passa pela modernização de produtos atuais, pelo desenvolvimento de novas ferramentas, pelo uso de digitalização e comunicação remota, que possa abranger mais pessoas, e lidar com uma maior regionalização e distanciamento das empresas e pessoas do setor. Eu vejo que é um setor será um setor ainda mais demandante por capacitação e inovação. E as diretrizes da BTCP para essa sustentabilidade futura, elas estão bem consolidadas no planejamento estratégico, promovido na gestão do Francisco Casolini, que foi um trabalho desenvolvido contando com a consultoria da Lúnica. Diversas lideranças e stakeholders do setor foram ouvidos para a elaboração desse trabalho. E de forma muito resumida, o planejamento contempla 2 importantes ativos da associação, que são a plataforma de conhecimento e networking como base de sustentação para 2 vetores de geração de valor. O vetor da formação de pessoas e inovação e o vetor de advocacy. Todos eles buscando atender segmentos diferentes da cadeia, uma visão bem inclusiva de empresas e profissionais que permitam gerar propostas de valor específicas por segmento. São diretrizes que estão muito bem fundamentadas para a continuidade da geração de valor e sustentabilidade futura da associação. E, Patrícia, até antes dos meus votos de sucesso para a associação, eu tenho que parabenizar essa história sensacional construída, que hoje completa 55 anos, que contou com dedicação e competência de muita gente, não só profissionais do setor, como de funcionários da BTCP. Então está aqui toda a minha admiração e parabéns à BTCP.
Eu desejo um futuro de muito sucesso para a associação, com integrantes apaixonados e perpetuando o protagonismo e geração de valor para o desenvolvimento do nosso setor. Agradecemos muito ao Rodrigo pela participação e nossos agradecimentos a todos os ex-presidentes que aceitaram nosso convite para participar deste programa especial sobre os 55 anos da BTCP. Sem o trabalho de todos vocês, cada um com seu conhecimento e experiência profissional, a BTCP não se tornaria uma instituição tão respeitável como se tornou hoje. Com certeza, Patrícia, as contribuições de todos esses executivos conduziu a BTCP ao patamar de protagonista técnica do setor de base florestal. E vamos em frente com o nosso podcast A BTCP Revista Papel em Minutos, a voz da indústria de celulose e papel, pela publicação que acompanha o setor há mais de 80 anos. E agora, neste terceiro e último bloco do primeiro programa do ano das edições da Revista o Papel, trazemos os nossos destaques de colunas e colunistas, a reportagem especial sobre a nova sede da BTCP, recentemente inaugurada, e vamos trazer também as mais novas notícias da coluna Radar de janeiro deste 2022. Na coluna Liderança deste mês, Bruno Rodrigues de Moraes, gerente de projeto da Falcone, aborda a adaptabilidade como futuro da gestão. O especialista considera que, embora a função gestão seja a mesma, é a capacidade de adaptação às mudanças e às necessidades que traçam uma linha entre as empresas que prosperam e aquelas que não prosperam. Entre os principais temas que vão demandar a adaptação das organizações nos próximos anos, o autor lista pessoas, sustentabilidade e tecnologia. Conversamos com o Bruno sobre este tema abordado em sua coluna desta edição de janeiro do Papel. Bruno, obrigada por aceitar nosso convite para participar deste nosso primeiro podcast Papel em Minutos deste ano. Ao final do seu artigo, você deixa a seguinte questão. Conversamos com o Bruno sobre este tema abordado em sua coluna desta edição de janeiro do Papel. Bruno, obrigada por aceitar nosso convite para participar deste nosso primeiro podcast Papel em Minutos deste ano. Ao final do seu artigo, você deixa a seguinte questão. O quanto estamos preparados e engajados para modelar nosso sistema de gestão para que ele seja ágil e adaptável, focando nas pessoas por meio da sustentabilidade sustentada pela tecnologia? A partir da sua experiência e consultoria pela Falcone, Bruno, o que você pode dizer sobre o quanto as empresas estão preparadas hoje para modelar seus sistemas de gestão neste sentido? Olá, Paty. Olá a todos. Obrigado mais uma vez por esse convite, pela lembrança, por estarmos aqui. Respondendo diretamente à tua pergunta, avaliando o grau de preparo das empresas para esse desafio, eu te diria que ainda há muito trabalho a ser feito, apesar dos avanços recentes. Eu vejo com otimismo, mas há um certo desalinhamento ainda entre os interesses, os incentivos e o que de fato é executado nas empresas. Há um grande movimento em buscar aumento de maturidade em gestão e muitas delas estão focando nos pilares que foram citados, pessoas, sustentabilidade e tecnologia. Porém, ainda muitas carecem de entender que isso não é um fim em si mesmo, e sim uma forma de gerar valor, um valor compartilhado e principalmente perenização das organizações. Pessoas significa colocá-las no centro e entender que no fim tudo são pessoas. Sustentabilidade é que evoluímos. E não é mais aceitável o desequilíbrio. O foco agora é o ganha-ganha. E tecnologia hoje já é um tema higiênico, não tem escolha. Os processos analógicos geram desperdício e não satisfazem a experiência das pessoas, sejam elas clientes, sejam elas colaboradores, gestores, acionistas, todos os stakeholders envolvidos. Mas tudo isso precisa estar alinhado à estratégia da empresa, desdobrado na organização e vai continuar evoluindo. Por isso, controlar e adaptar será sempre mandatório. Então, é essa mensagem que a gente espera passar para todos os leitores esse mês, de que sim, é importante estar focado nesses temas, sim, é importante buscar maturidade em gestão, mas isso tudo tem que estar conectado, alinhado e principalmente não ficar apegado, arraigado à moda do dia, à conquista que foi feita, e sim, sempre atento à evolução, às mudanças e adaptando para estar cada vez melhor e cada vez mais gerando valor para todos os teus stakeholders. Agradecemos a participação do nosso colunista Bruno Moraes e vamos seguindo com o nosso podcast abordando agora os principais indicadores do mercado de celulose. Nesta edição, o professor Carlos Baixa fala sobre os efeitos do mercado chinês influenciando os preços da celulose de fibra curta e longa. Trata-se de um aumento nestes preços verificado nos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Baixa analisou que isso se deu por problemas de abastecimento devido à terceira onda da Covid, que obrigou um novo período de quarentena em algumas regiões. Além disso, ele destacou que o desejo de as empresas retomarem o crescimento econômico
especialmente focando o segmento de embalagens, tem pressionado o mercado. Pois é, Thaís, muitas incertezas pairam no ar neste início de 2022. Por isso, conversamos com o querido professor Baixa, que nos adiantou algumas informações da sua coluna, esclarecendo alguns pontos da atual conjuntura e falando aos ouvintes sobre como o setor começa o ano em termos de comportamento de preços. O ano de 2022 inicia-se com uma forte elevação dos preços da celulose, tanto de fibra longa como de fibra curta no mercado chinês, o qual, durante boa parte do segundo semestre de 2021, promoveu reduções dos preços de commodities, como a de celulose, visando controlar a inflação interna, mas que se depara em dezembro e janeiro com baixos estoques de celulose e tendo que repô-los. Nos últimos 2 meses, houve um aumento de $100 na tonelada de celulose de fibra curta na China e novos aumentos devem ocorrer em fevereiro. Diante desse cenário, a tendência de queda de preço de celulose de fibra longa nos Estados Unidos e na Europa, que ocorria fortemente em outubro, novembro, ele parou em dezembro e começo de janeiro. Não há alta de preço, mas pelo menos há arrefecimento de quedas de preço de celulose nesses locais, Estados Unidos e Europa. No mercado de madeiras sólidas, há um aumento do preço em dólar norte-americano de madeira serrada e de compensado USB, em especial no Canadá, devido ao surgimento ou ampliação do processo de inverno com neves que dificulta a extração e transporte de toras. Boa leitura a todos da coluna. Muito obrigada pelas informações, professor. Ainda sobre o mercado de celulose, falaremos agora sobre o panorama da produção de celulose no mundo. O tema foi abordado por Márcio Funchal, da Márcio Funchal Consultoria, para a coluna Estratégia e Gestão da edição de janeiro da Revista O Papel. Neste contexto, o especialista traz dados dos últimos 20 anos sobre a evolução desse mercado, apontando para a migração da produção mundial de celulose em vários países do mundo para o Brasil. Conforme a análise, enquanto a produção no Brasil aumentou quase 200%, a produção somada de todos os demais países no mundo caiu 2%. Márcio, obrigada pela sua participação em nosso podcast Papel em Minutos. Em sua coluna deste mês, você traça um panorama dessa migração. Você poderia comentar os principais pontos desse cenário para os nossos ouvintes? Olá, Patrícia, membros da BTCP e a todos os ouvintes do podcast ABTCP. É uma satisfação estar aqui, como sempre, tratando de temas de gestão e estratégia e inteligência de mercado. Pois bem, a coluna deste mês faço um apanhado geral da situação da produção de celulose em nível mundial nos últimos 20 anos. Logicamente que há uma dificuldade de estatísticas consolidadas de fontes diversas, né? Então, pela essa dificuldade, sempre há um delay entre a conclusão das estatísticas e a disponibilização delas para o mercado. Então, olhando os dados da FAO, a gente tem o dado mais atual disponível em nível mundial somente até 2020. Então, um recorte entre 2000 e 2020, a gente tem uma consolidação, de qualquer forma, bastante interessante de ser avaliada, né? Se a gente pensar em termos globais, a produção de celulose cresceu apenas 6% nesse período, então, é sinal de que é um mercado bastante consolidado. Teve um crescimento muito pouco expressivo nesses últimos 2 décadas, mas mesmo assim não quer dizer que você não tenha tido movimentos bem interessantes. Eu vou dar 2 resumos do que eu considero como mais impactante para esse cenário, é que a gente continua tendo claramente uma percepção de uma migração da produção do hemisfério norte, que tradicionalmente onde começou a produção de celulose, hoje ainda é a parte do globo com o maior volume de consumo desse produto. É só que a gente tem um crescimento significativo da participação de países localizados no hemisfério sul em termos de produção. Então, só para a gente ter assim uma dimensão, a gente teve um crescimento de 100% de participação da produção do hemisfério sul no montante da produção mundial. Então, países localizados abaixo do Equador estão tendo mais importância dentro da produção mundial
mundial em comparação então com os países do hemisfério norte. Isso se explica por diversas razões, mas principalmente por um fechamento de unidades industriais mais antigas, com uma tecnologia já ultrapassada, com um custo de produção mais elevado naqueles países, em detrimento de instalação de grandes projetos industriais na região do hemisfério sul, principalmente aqui América do Sul, onde o Brasil é um elemento de destaque, né? Onde grandes projetos têm colocado custo de fabricação muito competitivo, compensando inclusive a questão do frete marítimo atravessando aí grandes distâncias. E nesse contexto, já que em termos médios o hemisfério sul dobrou a sua participação, a gente olhando para o Brasil, a gente vai ver que quase foi um crescimento de 200% no mesmo período. Então, boa parte dessa resposta do aumento da importância de países do hemisfério sul foi em decorrência da participação brasileira. O Brasil tem aqui uma participação bem interessante nesse contexto mundial, deve continuar nos próximos anos, visto os anúncios de expansão de capacidade já anunciados, e a gente tem uma posição privilegiada para continuar comendo espaço, entre aspas, né, de competidores internacionais dentro desse segmento de produção de celulose. Então é isso, fica o convite para que acessem a edição deste mês, vejam mais detalhes e com outras informações os dados analisados, e a gente se encontra então na próxima edição. Obrigada, Márcio, pela resposta e pela participação em nosso podcast ABTCP Revista Papel em Minutos. E convidamos a todas e a todos e a todas para acessar já a coluna Estratégia e Gestão na íntegra em opapeldigital.org.br. E agora vamos ao nosso quarto colunista entrevistado neste programa. É o nosso querido Pedro Vilas Boas, diretor da Anguti Estatística e presidente executivo da ANAP. Conversamos com o Pedro sobre 2 importantes segmentos do setor de papéis, tixo e aparas. No caso dos papéis tixo, o setor tem passado por grandes transformações, aumentando sua concentração e participação no capital estrangeiro. Com o real desvalorizado, vale dizer que a tendência é que este movimento continue. Perguntamos então ao Pedro, uma vez que estamos começando o ano, quais as oportunidades e desafios para o setor de papéis tixo em 2022? É um prazer estar com vocês novamente para falar um pouco do que aconteceu em 2021 e as perspectivas para 2022 dos segmentos que acompanham mais de perto, que é o papel de fins sanitários e as aparas. Bom, falando sobre papéis de fins sanitários, 2021 foi um ano particularmente difícil, porque o setor conviveu com um mercado fraco, uma demanda abaixo do normal, né? E com custos elevados. A celulose, principalmente no primeiro semestre, apresentou um aumento forte de valor e as aparas também. Mas agora, para o final do segundo semestre, pelo menos com relação às matérias-primas, a situação começa a se acalmar e os preços começam a se estabilizar. Situação que eu acredito vai permanecer para todo o ano de 2022. Então, pelo menos as matérias-primas não devem impactar o segmento. O que a gente já não pode dizer sobre os custos energéticos, né, que subiram muito também em 2021 e estão com tendência de manter esse crescimento agora para 2022. De qualquer forma, eu acredito que o ano vai ser melhor, né? É um ano eleitoral, a economia costuma apresentar crescimento nesse período. Vejo que o setor vai ter 2022 um ano melhor do que foi 2021. Vamos esperar que eu esteja certo, né? Realmente o cenário não está nada fácil, mas esperamos que seja só uma fase. Agora, com relação ao segmento de aparas. Em seu artigo, você afirma que o mercado está apresentando fortes variações de preços, situando o segmento em um ciclo de baixa. Diante desse cenário, Pedro, considerando-se ainda um período de pandemia e a decisão do governo na tributação de PIS/COFINS, que onerou os aparistas em suas operações no ano passado, como o segmento começa este ano? A situação parece bastante crítica, principalmente no momento. Em 2021, no primeiro semestre, nós ainda tivemos aumentos de preço até mais ou menos o mês de junho, até o meio do ano, mas a partir daí, quedas violentas no preço das aparas. As fábricas de papel importaram muito material, com isso eles não
deixaram de precisar do material nacional, ao mesmo tempo em que a coleta começou a se normalizar com a abertura de shoppings, aberturas de retorno ao trabalho presencial, e isso começa a gerar mais aparas, coisa que não aconteceu em 2020 e primeiro semestre de 2021. Então, com isso, nós tivemos uma grande sobra de aparas e os preços caíram de uma forma muito forte, né? Até o final do ano, de junho de 2021 até o final de 2021, os preços chegaram a cair 50%. Isso gera uma situação particularmente perigosa, em princípio para os aparistas, mas em segundo lugar para todo o segmento, porque a única forma que os aparistas têm de compensar essa queda no preço é reduzindo o preço que eles pagam às fontes. E com isso, as fontes de aparas estão totalmente desestimuladas e a coleta de material na rua, principalmente, começa a deixar de acontecer. Com isso, a gente está conseguindo visualizar aquele ciclo perverso do mercado de aparas, que é quando a indústria tiver uma retomada, quando a indústria de embalagens, que teve um segundo semestre ruim, tiver uma retomada, ela não vai encontrar aparas no mercado. Por quê? Porque os preços praticados atualmente desestimularam totalmente a coleta. E com isso nós vamos ter novamente uma onda de aumento de preços, né? E lembrando que sempre a importação de aparas, ela é sempre cara, né? Esse material chega sempre caro no Brasil. Não é uma solução viável a médio prazo. Então, para 2022, o ano começa realmente com muita sobra de aparas, as fábricas de papel com estoque de bobina, estoque de aparas e praticando redução de preços ainda no início desse ano. Agora, para o ano, se nós tivermos uma retomada do mercado, que é esperado em ano eleitoral, nós poderemos ter uma reversão desse movimento de queda. O que, se acontecer, vai ser a partir do segundo semestre, quando sazonalmente o mercado de embalagem começa a demandar mais material. Para o cenário para o mercado de aparas é um pouco nebuloso. A gente corre o risco de ter um preço aviltante agora no primeiro trimestre, no primeiro semestre, né, que desestimula a coleta, e depois no segundo semestre a gente corre o risco de ter falta de material e preços em alta. Vamos aguardar e torcer para que a gente tenha acontecimentos normais nesse mercado. Nossos agradecimentos especiais ao Pedro e a todos os nossos colunistas participantes deste primeiro podcast Papel em Minutos. E queridos e queridas ouvintes, acessem o papeldigital.org.br para ler todos os artigos da edição de janeiro da Revista Papel e aproveitem que o acesso aos conteúdos continua aberto por completo. Nosso próximo destaque desta edição de janeiro é a reportagem sobre a nova sede da BTCP, marco importante destes 55 anos de fundação. Cada vez mais alinhada às novas tendências, agora a BTCP passará a compartilhar sinergias operacionais com outras 4 instituições do setor, a IBA, a Empapel, o CIP e o Simpesp. Pelas páginas desta reportagem na revista, vocês poderão conhecer por fotos um pouco deste novo espaço institucional e logo que tudo se normalizar neste cenário de pandemia, serão muito bem-vindos à nova sede das associações e sindicatos do setor de base florestal. Isso mesmo, Patrícia. E neste podcast também selecionamos algumas notícias da coluna Radar para vocês. Confiram os destaques. A Smurfit Kappa anunciou um investimento de $33 milhões em Fortaleza. Trata-se da expansão de capacidade da planta na região e contempla ainda um novo centro de inovação da empresa. Entre outras notícias, leia mais também sobre a reforma em planta de papel reciclado da Irani. O projeto será executado pela Voit. Recomendamos ainda a leitura da coluna Biomassa e Energia Renovável, que nos atualiza sobre o papel da indústria, efluentes líquidos, biogás e a economia de baixo carbono. E mais, na coluna Pergunte ao Zé Pacel, confira a resposta para a seguinte questão na série especial sobre metrologia. Qual a diferença entre massa e peso? Vocês sabem esta resposta, caros ouvintes? Para quem não sabe, acesse o papeldigital.org.br e confiram as explicações do nosso personagem Zé Pacel. E vamos ficando por aqui. Esperamos que tenham aproveitado as entrevistas deste podcast Papel em Minutos e que apreciem a leitura desta edição feita especialmente para vocês. E assim finalizamos o nosso primeiro programa deste ano sobre a primeira edição da Revista Papel, especial 55 anos da BTCP. Agradecemos a todos, a todas e a todas, aproveitando ainda para prestigiar os nossos anunciantes desta edição. São eles, Dexco, Klabin, Suzano e Valmet. Nosso muito obrigado e até a próxima edição. Podcast A BTCP Revista Papel em Minutos, o programa que representa a voz da indústria de celulose e papel
Papel, pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos.